que é uma apresentação? E é algo muito simples que pode parecer óbvio, mas muitas vezes a gente nem pensa nisso. A apresentação, ela tem uma característica só dela. Que característica é essa? Toda apresentação, ela precisa de uma coisa. Ela precisa de um apresentador. Simples assim. O nome apresentação é porque precisa de alguém apresentando. E aí, a gente tem dois polos totalmente distintos, tá? A gente tem uma apresentação, que geralmente a gente faz no PowerPoint, no Canva, no Google Slides e etc. E a gente tem um documento, que é uma coisa mais chata ali no Word, que é texto, 10, 20, 50 páginas de texto. E é mais ou menos quando a gente faz o TCC da faculdade. A gente tem ali o documento, o TCC escrito, que a gente entrega, encadernado, a BNT, tudo bonitinho, e tem a nossa apresentação, que a gente vai ali apresentar o nosso trabalho para a banca com os pontos mais importantes ali do nosso TCC, certo? Porém, tem uma parada, tem um limbo aí no meio. Entre esses dois tem um gap. Tem uma parada que não é nem apresentação, e não é nem documento. Na verdade, é mais para um relatório. E que relatórios são esses? Cara, podem ser vários. Pode ser um relatório executivo, pode ser uma one-page, pode ser um material de estudo, um professor que faz um material de estudo, uma apostila, um material que você só vai consultar como que é feito o processo na empresa, um report, um relatório que você faz mensal, trimestral, para mostrar resultado. Tudo isso está entre uma apresentação e um documento chato. Mas qual é o problema? A gente acaba chamando tudo isso de apresentação. Por quê? Porque a gente faz no PowerPoint. Mas não é porque a gente fez no PowerPoint que é apresentação. Uma one-page presentation, que a gente chama, não é uma apresentação, é um relatório. Todos esses tipos aí, e tem muitos mais que ficam nesse limbo entre apresentação e documento, eles têm algumas características muito específicas, tá? Como eu falei, eles são feitos, na maioria das vezes, no PowerPoint, mas isso não significa que são apresentações. Tipo, se eu não estivesse aqui explicando e só mandasse esse slide para você, você iria entender? Seria entender alguma coisa, mas não a ideia completa. Mas quando a gente tem um material, tipo um relatório, que é autoexplicativo, a gente tem um leitor. E aí, quando a gente tem um leitor, o material muda completamente. Ele tem que ter mais texto. Ele tem outras características. O que difere essas duas coisas? A gente tem, então, uma apresentação comum e um relatório executivo. Esses slides, eles transmitem praticamente a mesma mensagem. Qual a diferença entre esses dois? O que é uma apresentação comum e o que é um relatório executivo? A apresentação comum precisa de alguém explicando o que está no slide. O slide ele é mais visual, mas o relatório executivo ele é autoexplicativo e tem mais informações, tem coisas que nem dá para eu falar. Em comum, a gente tem um foco muito maior no visual. A gente quer colocar uma imagem, a gente tem ali o número, ele tá maior, a gente tem menos texto. E no relatório, a gente foca na diagramação. Agora, a gente vai para um outro exemplo. Se você segue o Minimiza há um tempo, até pode ser recente também, você sabe que a gente odeia os bullet points, que são esses tópicos, os marcadores, enfim, os bullet points, os tópicos. A gente odeia os tópicos. São ultrapassados, eles fazem com que a gente coloque mais slide, mais texto do que deveria. Porém, num relatório, faz muito sentido ter um bullet point. Por quê? Porque um relatório tem muito texto. E quando tem uma lista
com tópico, ou uma lista numerada, ou com um fluxo de informações ali organizado, isso facilita a nossa leitura dinâmica. Então, isso faz com que seja muito melhor para a gente ler. Mesmo com muito texto, a gente bate o olho na informação e sabe que ali tem uma lista, tem tópicos mais importantes, o nosso olho vai direto para ali. Então, nos relatórios, sim, a gente recomenda os bullet points, que a gente nunca recomenda numa apresentação, que é você colocar numeração no slide. Não precisa. Professor universitário tem essa mania, e tem gente que fala... Cara, isso é bobagem. Você não precisa numerar os seus slides. Você não precisa numerar seus slides. Só que, num relatório, geralmente, como a gente está falando, tem muito texto, ele vai ter também, provavelmente, ele vai ser mais extenso, ele vai ter mais páginas, ele vai ter mais slides. Então, é legal que tenha o número, a numeração, para que a gente consiga acompanhar da melhor forma. Então, eu tenho ali vários e vários assuntos. Eu vou direto na página que eu quero. É mais fácil. Por quê? Porque você está consumindo aquele material sozinho. É diferente de quando tem um apresentador. Quando tem um apresentador, para que colocar um número no slide? Outra coisa que é muito comum no mundo, principalmente no mundo corporativo, é ter uma agenda. No início ali da reunião, a gente vai fazer uma reunião de meia hora. Aí tem uma agenda. Para quê? Se é só meia hora de apresentação. É só meia hora, não precisa. Mas num relatório é legal a gente ter um sumário, que é como se fosse uma agenda. É tipo o livro, que tem os capítulos. Você sabe o que vai ser em cada capítulo. E quando a gente tem um relatório, a gente consegue ver no sumário, porra, eu preciso aqui, ó, eu preciso ir direto nesse assunto. Então eu já vou nessa página. E aí a numeração no slide vai complementar isso. Ou seja, a forma como a gente faz relatório e apresentação é diferente. A gente faz apresentação... Na verdade, a gente faz relatório no PowerPoint falando que é apresentação, mas são duas coisas diferentes. O que a gente tem aí mais? Numa apresentação comum, a gente sempre recomenda que você coloque um gráfico por slide. Então, que você foque em uma informação. A gente aqui no Minimiza até tem uma regra, digamos assim, quem é nosso aluno já sabe. É a regra 1 para 1, ou seja, um slide, uma mensagem. Essa é a nossa regra, digamos assim. Só que num relatório, você pode ter mais de um gráfico no slide. Desde que você respeite vários conceitos num relatório, dá para a gente ter mais informação, dá para ter mais gráfico. Esse exemplo aí, ó, tem 2 gráficos rosca e um gráfico barra no mesmo slide. Dá para a gente fazer isso e deixar o slide bonito. Era isso que a gente queria mostrar primeiro para vocês. Tá? Essa é a primeira parte para que vocês entendam realmente essa diferença, que entre uma apresentação e um documento existe um relatório que é autoexplicativo, que tem um leitor, que tem sumário, que tem numeração na página, que é bem formatado, bem diagramado, que tem muitas informações e mesmo assim dá vontade de ler.